Olá, minha gente. Então vamos para mais uma questão, né? Na verdade ainda a primeira questão, só que agora a gente vai desenvolver o item B, ok? Então, nessa questão a gente está falando de uma PA, né? Uma progressão aritmética, na qual o primeiro elemento é 4, o segundo 10 e o terceiro 16, e assim segue, né? Na sequência a gente já viu na letra anterior que isso aqui configura uma PA de razão 6, ok? Então, com base nisso, a questão está pedindo o décimo termo dessa sequência, né? A gente poderia fazer esse décimo termo aqui direto, né? Mas o ideal é que a gente busque, né, usar aí as fórmulas para deixar a nossa vida mais fácil, porque de repente quer achar um termo aí, né, um termo mais distante, né, do início, então a gente poderia utilizar a fórmula. Só para a gente observar então, ó, se nós fôssemos fazer essa PA aqui, a gente poderia evidenciar alguns termos. Por exemplo, começa 4, depois 10, depois 16. Se a gente somasse mais 6 da razão que a gente viu da questão anterior, a gente viu que isso aqui dava 22, né? Com mais 6 a gente ia para 28, com mais 6 a gente iria para 34, né? Com mais 6, 40. E assim a gente ia seguir, né, na questão até os termos aí, qualquer termo que a questão pedisse, né, nessa ordem. Então a gente poderia seguir nessa ideia. Aqui na questão está pedindo, na verdade, o décimo, né, o décimo termo da sequência, ok? Então a gente poderia fazer da forma que eu fiz ali, não era o adequado, né, visto que algumas questões pedem o centésimo, o milésimo termo, então você teria muito trabalho e não teria também tanto espaço para fazer. E nas questões a gente precisa de agilidade para minimizar o tempo, ok? Então, eu sugiro que numa questão dessa você retire os dados ali para que você possa aplicar aqui no que a gente chama de fórmula do termo geral de uma PA, tá? Para que você ache um termo pedido ali, um termo qualquer, beleza? O que a gente pode destacar aqui nessa sequência, né? A gente sempre vai destacar inicialmente o primeiro termo, o primeiro elemento que aparece. A gente chama de A1, né? Então está se referindo à ordem do elemento ali que ocupa na sequência, né? Então esse A1 aqui, visivelmente é 4, beleza? A gente já viu na questão anterior, também é possível ver por aqui, que a distância entre os termos são 6 unidades, certo? E aí, na questão, como a gente está querendo o décimo termo, né? Então, esse décimo termo, o n aqui em questão, ele vai assumir o valor 10, ok? Então, eu já tenho três dados aqui importantes para que eu possa aplicar nessa fórmula do termo geral e aí encontre qualquer termo pedido, né? Nesse caso, eu quero achar o décimo termo, por isso que o n assumiu o valor de 10. Então, aqui a gente vai achar, então, o décimo termo, tá? Nessa sequência. Então, aqui passaria a ser nossa interrogação, a qual a gente vai responder, né, aqui pela fórmula do termo geral, beleza? Então, vou fazer aqui com você com muita calma para que a gente aí consiga observar a resposta, né, dessa questão, como que ficaria, né, perfeitamente para a gente resolver, certo? Então, o décimo termo que a gente quer é igual, né, o primeiro termo, só para a gente deixar mais bonitinho. Então, o primeiro termo aqui, no caso, é 4, né? Mais, se a gente colocar 10 aqui, a gente vai ficar 10 menos 1, tá? 10 menos 1 dá 9. Você pode colocar aqui passo a passo, se quiser, tá? Sem problema. E a razão, no caso, né, a gente viu que é 6, tá? Olha, aqui, o que acontece? A gente tem um parênteses, certo? Então, esse parênteses ele tem prioridade de resolução, então a gente poderia fazer essa subtração dentro do parênteses e depois faria as próximas operações. Ou a gente poderia sair fazendo distributiva, tá? Aqui também seria uma opção. Eu aconselho que nesse caso, você de repente pudesse resolver o parênteses inicialmente, que teria ali mais facilidade de fazer os cálculos, certo? Então, o décimo termo que a gente quer é 4 mais, e eu vou resolver o parênteses porque ele tem prioridade. Então, 10 menos 1, 9, vezes 6, certo? O décimo elemento, aqui, gente, importantíssimo demais, tá? A gente tem uma operação aqui, ó,
uma operação de multiplicação, tá? Então, essa multiplicação, ela exerce uma prioridade em relação à soma, então por isso que eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, tá? Com prioridade. Então, vou fazer essa multiplicação, depois a gente soma no final. Então, esse número 4 ainda precisa ser repetido. Então, mais, e aí eu vou multiplicar. 9 vezes 6 ou 6 vezes 9, gente? 54, né? E para finalizar aqui, o 10º termo que a gente quer era 54 mais 4, né? Nesse caso, 58, beleza? Deixa eu fazer um 8 mais bonitinho. Então, 58 seria a nossa resposta, né? Aqui para a questão que a gente desenvolveu, beleza? Então, só para a gente focar aqui, né? A gente já teve aqui os elementos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? Como estava querendo até o 10º termo, né? O 10º elemento dessa sequência, se a gente continuasse fazendo aí, acrescentando sempre 6 unidades ao elemento anterior, a gente chegaria aqui, o 10º termo era exatamente 58 unidades, tudo bem? Então, tá aí, minha gente, um abraço, até mais.